E sou a idealizadora desse projeto, que a gente está denominando aqui como Psicólogos Brasileiros Online. Queria contar para vocês um pouquinho como foi que nasceu esse projeto. Eu trabalho já há alguns anos em atendimento online, né? Trabalho já há alguns anos e junto com isso, eu tinha algumas publicações nas redes sociais e onde a Selma, que é da Noruega, acabou um dia desses postando em uma das minhas páginas, né, um vídeo, e eu acabei entrando em contato com a Selma, e a Selma me contou, né, um pouco sobre como estava a realidade, né, dos brasileiros fora do país, o sofrimento, né, emocional desses brasileiros. E aí a gente começou a conversar e ver a possibilidade de eu atender esses brasileiros, né, assim, voluntariamente, um número dentro das minhas possibilidades ali, né. Não saberia dizer exatamente quantos, mas alguns eu conseguiria atender. Percebendo que a demanda talvez fosse bem maior do que eu fosse dar conta, eu perguntei se eu poderia convidar algumas amigas que também já estavam comigo aí numa caminhada do online por conta de um outro projeto, né, que eu tenho a parte desse. E eu convidei umas 4 amigas para a gente começar a pensar nessa possibilidade. Foi tudo muito rápido, né? Queria até dizer para vocês que aconteceu tudo muito rápido. Nisso, a Selma entrou em contato com o Itamaraty, né, e que eles gostaram da ideia de que a gente poderia vir a atender alguns brasileiros fora do país, e eu acabei, assim, propondo aumentar esse número de 4, 5 amigas e coloquei como uma meta pessoal conseguir 50 psicólogos, né, coloquei, falei assim, mas antes de falar que seriam 50, de fato a minha meta, né, eu fui atrás dessas pessoas que rapidamente, né, acabaram realmente abraçando essa causa, né, rapidamente acabaram abraçando essa causa, e eu tive que fechar o grupo com 65 profissionais, esse primeiro grupo, porque seria além do que eu daria conta de administrar, né, acabou ficando então nesses 65. Só que quando chegou no 65, ainda assim, as pessoas, os profissionais continuavam a me procurar e querer abraçar essa causa. E eu falo assim, gente, eu não posso fechar simplesmente as portas, né? Vamos fazer um combinado, né? Foi mais ou menos por aí. Vamos fazer um combinado. Eu vou formar um grupo à parte, que eu estou chamando de grupo de apoio, né? Dizendo para eles que esse primeiro grupo vai ser o primeiro grupo que vai receber esses brasileiros que estão fora do país, e já estão atendendo, né? Já atendemos aí 55 pessoas essa semana. Basicamente faz 10 dias que o projeto está no ar e atendemos 55 pessoas. E nisso veio a ideia de também atender os familiares dessas pessoas. Então a ideia seria atender não só os brasileiros, mas também os familiares desses brasileiros, abrindo esse leque aí. Basicamente, o projeto trata-se de um projeto voluntário, um projeto onde o foco é a Covid-19, né, a questão da Covid-19. Trata-se de uma técnica, né, onde a gente tenta aí focar mesmo, e a técnica da sessão única, mas muitas vezes entrando para até 3 sessões, dependendo da gravidade do caso, ou dependendo de questões ali que o profissional vai avaliar. Nós temos dentro do grupo uma psiquiatra, que é a Jéssica Araújo, que trabalha com a parte dos adultos, né? Então, na necessidade de uma discussão de caso, a Jéssica está dando esse suporte aos profissionais. E agora tivemos a honra também de ter conosco, a partir dessa semana, o Dr. Miguel Ângelo Boarati, queridíssimo, de longa data, que eu vou apresentar logo mais para vocês, tá bom? Eu gostaria que as psicólogas que estão ligadas a outras embaixadas, as embaixadas do Brasil, a consulados do Brasil, né, a consulados fora do Brasil, que pudessem falar um oi aqui para o grupo, por favor.
se apresentem, podem se apresentar. Ana Lúcia, boa tarde. Boa Eu sou tarde. Cristina, eu trabalho no Itamaraty e queria exatamente aqui prestigiar o seu evento, porque é maravilhoso, e agradecer a vocês, psicólogos. A qualidade do atendimento tem sido referenciada por vários colegas que têm informado que tem sido muito bom, e a gente gostaria de agradecer a vocês. Nós fizemos a divulgação da sua palestra. Eu aqui sei que a Marta, que está aqui do meu lado, ela é psicóloga contratada pelo Consulado do Brasil em Londres, e a gente também soube que outros iriam participar. Eu realmente não conheço todos. Então, agradeço se a Marta puder se apresentar e mais algum outro que também queira falar, porque eu não conheço todos. Eu gostaria de agradecer a sua presença também aqui conosco. Itamaraty tem nos ajudado muitíssimo nessa divulgação. Eu estou realmente assim muito feliz. Estamos todos muito felizes, né? Porque a gente bem sabe como é difícil às vezes as pessoas terem a informação. Então, é um serviço de utilidade pública. Nós temos profissionais extremamente competentes que estão aí dispostos e aptos a atenderem essas pessoas, mas muitas vezes o que falta é justamente essa ponte, né, entre o serviço prestado e a pessoa que precisa desse serviço. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente o Itamaraty por estar fazendo, de fato, essa ponte, né, e estar facilitando o acesso dessas pessoas que estão sofrendo tanto a poderem fazer uso do serviço. Muito obrigada. Olá, meu nome é Marta Fernandes, eu faço um trabalho de psicossocial aqui no Reino Unido desde 2011 e eu fiquei sabendo do grupo de psicólogos aí que vocês estão organizando. Posso falar? Pode falar, desculpa, eu só estava com uma questão técnica aqui. Tá. E simplesmente essa hora agora da crise, né, do Covid-19, né, piorou muito a situação, quase que quadruplicou o número de atendimento e de pessoas com ataque de pânico, com depressão, com solidão, as inseguranças, as incertezas, violência doméstica também aumentou. Então, assim, é muito legal saber também que vocês estão organizados aí, que está um número bem grande de psicólogos ajudando nessa hora de crise. Então, assim, é muito mais do que bem-vindo, eu acho excelente a iniciativa. E nós estamos aí, de repente, assim, nós temos muitos casos que nós estamos atendendo aqui que estão retornando para o Brasil. Se vocês pudessem atender pelo menos uma vez, quando essas pessoas retornassem também, né, para fazer essa mediação, né, porque o que nós vivemos aqui de morar fora, né, é uma experiência única também, e a readaptação da pessoa no Brasil é difícil, simplesmente, e nesse momento, de ser uma coisa mais forçada de retorno. Sim. Né? Por causa da situação. Então, assim, se de repente uma outra hora nós pudéssemos conversar para passar uns casos para vocês também. Marta, faz parte. Inclusive, nós estamos atendendo. Teve alguns casos, né, de pessoas da Tailândia, já teve de Angola, gente do mundo né, todo. Né? Do mundo todo, mas assim, de pessoas que já voltaram e que estão no Brasil agora, tá? Esse público também faz parte desse projeto. Então, fique super à vontade para encaminhar e para contar desse projeto que poderemos dar seguimento. E uma outra pergunta que eu gostaria também de fazer a você. Nós fizemos uma conferência semana passada, 2 semanas atrás, e teve uma pergunta que eu achei muito importante, se o time dos consulados, as pessoas que estão lidando com esses casos de Covid, se eles estão tendo um apoio psicológico. Vocês poderiam também dar apoio uma supervisão das pessoas que estão trabalhando dentro do consulado, lidando com o público? Sim, estaríamos abertos, com toda certeza, né?
Com toda certeza. Faz parte, inclusive, né? Se a gente vai pensar, essas pessoas se incluem nesse grupo. São pessoas que, de alguma forma, estão fora, que estão em sofrimento. Por que isso, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Marta, né? Por que a gente fechou nesse público? Porque a gente viu vários grupos de profissionais atendendo grupos específicos. Então, profissionais da saúde, ou idosos, enfim. Né? E como qualquer outro grupo, a gente acabou entrando com brasileiros que estão morando fora do país, por sabermos que são pessoas que estão sofrendo, talvez até pelo fato de eu ter uma irmã que mora fora do país, e a gente sabe, acompanha isso muito de perto, né? Como é difícil para a família, como é difícil para as pessoas que estão lá fora, né? Mas é aquilo, até para toda regra tem uma exceção. E, inclusive, a gente está com esse segundo grupo que a gente está chamando de grupo de apoio, que é um grupo que também está aberto. Então, assim, as pessoas que chegarem até o nosso serviço, de alguma maneira, a gente vai tentar dar um desfecho, dar uma solução para o caso. Essa semana mesmo aconteceu uma situação que era uma menina que era de Ribeirão Preto, que ela não se enquadrava no nosso projeto, né? Mas eu fui atrás, descobri que serviços em Ribeirão poderiam estar prestando essa assistência, né? E acabei direcionando ela para esse outro serviço. Então, assim, se tiver, pode pedir para nos procurar, que a gente vai dar um jeito de tentar achar aí um encaminhamento, né? Que seja Perfeito. necessário. Tá, obrigada. De nada. Olá, boa tarde, Ana Lúcia, aqui é a Ariane Brandão, do Itamaraty. Oi, Ariane. Trabalho com a ministra Maria Cristina, e gostaria de fazer um pequeno comentário, porque eu sei que o foco agora é na saúde mental das crianças e dos adolescentes, mas eu gostei muito da sugestão da Marta, da nossa colega Marta lá de Londres, de que, na medida do possível, o seu grupo e o grupo do Rio de Janeiro também, estude a possibilidade de dar um suporte emocional também para os colegas funcionários do Itamaraty que estão na linha de frente, lidando com o público nesse contexto do Covid, lidando com uma pressão muito grande de um público que está emocionalmente, como disse a Marta, muito fragilizado. Seria muito bom também se o grupo pudesse acolher esses nossos colegas funcionários do Itamaraty, da mesma forma como vocês estão fazendo pontualmente, em sistema de plantão psicológico, para um alívio pontual de estresse, mas seria muito importante. Boa tarde. Portas abertas, Ariane, portas abertas aos funcionários do Itamaraty. Eu gostaria aqui, nesse momento, de agradecer a Ariane, né, que tem sido aí parceira mesmo, que não tem medido esforços, né, para ajudar esse projeto realmente a acontecer. Muitas vezes a gente acaba trocando mensagens aí, né, Ariane, o tempo todo. E aí, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode tentar melhorar? A Ariane, que também é da minha faculdade, né? Mais uma identificação aí, também ex-aluna da USP de Ribeirão Preto. Então, imensa gratidão de estar junto aqui com você, Ariane. Saiba que você está em cada atendimento. Pode ter certeza, cada pessoa, né, que está fazendo esse projeto acontecer, eu mesma não atendi nenhum caso, né, até a gente conversa, eu queria estar ali na linha de frente atendendo, mas cada um tem um papel dentro desse projeto, né, e o fato dele estar acontecendo, dele já estar sendo um sucesso, né, é porque cada um aqui está sabendo qual é o papel e qual é a melhor maneira para poder ajudar. Esses dias mesmo eu recebi uma psicóloga, né, que ela estava morando nos Estados Unidos, ela é formada nos Estados Unidos, e ela pediu para atender, mas ela não tem CRP, né, ela não está inscrita no sistema EPSI, então ela não se enquadra, né, não tem como ela fazer parte desse projeto, mas ela está divulgando o projeto, então a forma que ela está tendo para nos ajudar é divulgar o projeto. Então, cada um aqui, com certeza, vai poder ajudar esse projeto a acontecer da melhor maneira possível. Muito obrigada, Ariane. Mais alguém? Mais algum psicólogo ligado às embaixadas? Ou ao consulado? Não?
E o nosso agradecimento à senhora ministra Maria Cristina, né, que tem realmente nos ajudado muitíssimo, muitíssimo mesmo, e facilitado aí essa comunicação entre esse projeto, Projeto do Rio, né, e o mundo afora. Nossa eterna gratidão. Então, agora eu gostaria de apresentar o nosso convidado, o Miguel Ângelo Boarati, que é um amigo de longa data, antes de mais nada. Conheço o Miguel desde 1989 ou 90, né, Miguel? Faz pouco tempo. Nós estivemos juntos ali na época da faculdade. Miguel formado também na USP de Ribeirão Preto, fez medicina lá. Depois ele fez a especialização em psiquiatria da infância e adolescência pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Supervisor de médicos residentes em psiquiatria geral e psiquiatria da infância e adolescência no Instituto de Psiquiatria de 2006 a 2016. Colaborador do Programa de Transtornos Afetivos da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e programas teóricos de residência médica, também nesse mesmo instituto. Membro da Academia Americana de Psiquiatria Infantil e médico na clínica privada. Eu gostaria de, antes do Dr. Miguel começar a falar, né, e nos dar aqui algumas orientações, dar a seguinte informação. Depois de 40 minutos, a sala vai cair, mas nós vamos retornar para o prosseguimento dessa atividade, tá bom? Miguel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Primeiramente, agradecer a você e a toda a equipe que faz parte desse projeto. Eu acho que nesse momento em particular, mas que permaneça posteriormente, né? Acho que a mobilização, a boa vontade, a capacidade de se organizar em equipes vai ser algo que vai ser o grande ganho que nós temos nesse momento. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre qual que é a grande demanda. Antes da gente entrar em temas específicos, falar um pouco sobre o que o momento atual contribuiu para o aumento, a incidência de vários casos de transtornos mentais em várias faixas etárias, mas especificamente na infância e adolescência. Dados da OMS mostram que crianças e adolescentes sofrem de algum tipo de transtorno mental em torno de 20%. Se a gente considerar situações cotidianas, então quadros mais leves, quadros de ansiedade, depressão, problemas escolares, problemas de comportamento, até os casos mais graves, que envolvem autismo de baixo funcionamento, as psicoses, a dependência química, os transtornos alimentares, aqueles quadros que exigem, por exemplo, internação ou uso de medicação. Então, em torno de 20% das crianças e adolescentes ao redor do mundo, né, tendo algumas variações, vão apresentar algum transtorno mental, algum transtorno emocional que exigiria tratamento. Bom, se a gente considerar que esse momento atual nós tivemos um aumento muito grande de outras patologias clínicas associadas ao isolamento social, associadas à própria contaminação, o risco de contaminação, dá para a gente imaginar que a prevalência nesse número vai ser muito maior. Bom, dito isso, é importante a gente salientar que as famílias não estavam preparadas para lidar com essa situação. Os pais não estavam preparados para ter que monitorar os filhos 24 horas por dia. As crianças, de uma hora para outra, perderam o seu mundo, né? Os seus amigos, a sua escola, independente da faixa etária, independente do nível socioeconômico. Todo mundo teve perda de uma vez só. Esses dias eu estava atendendo um paciente e ele estava sofrendo porque ele estava conseguindo começar a fazer amigos. E agora não tem mais os eventos que era aquilo que ele estava começando a conseguir. Então, todo mundo, de uma hora para outra, perdeu tudo. Né? E isso tem um impacto, porque não foi uma coisa só abrupta. É uma coisa abrupta e prolongada. A gente não tem previsão de saber quando que isso vai acabar e de que forma isso vai acabar. Então, está havendo estresse, no momento em que as crianças saem dos seus ambientes, das suas atividades, elas ficam o tempo todo dentro de um ambiente restrito, e aí a gente imagina que numa situação de
socioeconômica mais desfavorável ser mais grave, porque, além de tudo, tem a questão física, da falta de espaço, da falta de possibilidades de atividade, né? Você imagina várias crianças num ambiente apertado, sem acesso a distratores, com vários familiares junto, né? Aquele receio, como as crianças que vivem em comunidades ou em áreas mais populosas, onde os pais estão vivendo problemas econômicos, né? Estão afastados do seu trabalho, os informais, que é uma quantidade absurda de gente. Então, tudo isso vai se somando e, assim, não existe um planejamento de curto, médio e longo prazo para lidar com essa situação. A gente está vendo as autoridades baterem a cabeça. Isso tem um impacto na saúde mental, emocional e nas problemáticas comportamentais que as crianças vão ter. E aí a gente vai separando tipos diferentes de problemáticas, como manejar. Eu sei que os pais estão ficando muito perdidos, até porque eles não sabiam como lidar. É uma queixa constante, é falar assim, nossa, eu não sei o que os professores fazem para lidar. Eles não estão conseguindo dar suporte para os filhos na escola, né? Até há pouco tempo atrás, todas as crianças tinham uma terceirização, às vezes patológica, às vezes necessária, de alguns cuidados, porque o pai não ficava o tempo todo com a criança, ele tinha outros ambientes onde ele poderia interagir, agora é o tempo todo. Fora o fato quando os pais têm que ficar em casa trabalhando ou tentando lidar, fazer as contas para saber como que a gente vai resolver o problema no final do mês ou no final da semana, né? Bom, então, na verdade, assim, a minha ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre as principais patologias que a gente vai ver e está vendo se agravar, né? Então, eu gostaria de salientar principalmente os transtornos emocionais, que envolvem ansiedade, depressão, comportamento de irritabilidade, que é aquele comportamento explosivo que as crianças apresentam, os transtornos comportamentais, como o transtorno opositor, que se acentuou muito, né? A criança fica num ambiente restrito, sem outras possibilidades. Já era opositora antes, imagina quando as regras estão... Agora tudo não pode, né? E as crianças que têm algum tipo de transtorno no desenvolvimento. Então, vamos pensar na criança autista que perdeu o atendimento que ela fazia, né? Das intervenções psicológicas, o treino de aba, por exemplo, sem receber esse atendimento ou sem ter acesso, por exemplo, a consultas regulares. Então, todos esses quadros, de uma maneira geral, foram se acentuando, se tornando mais graves, e a tendência é isso aumentar, né? Somando a isso, a gente está falando das crianças, mas os pais também estão sob forte estresse. A incidência de alcoolismo, de depressão, de ansiedade nos pais, nos genitores é muito alta, principalmente quando você considera a problemática relacionada à falta de dinheiro, falta de perspectiva, problemas de relacionamento que agora estão se acentuando. Então, a gente pode considerar que daqui para frente a gente vai ver os casos explodirem em diferentes esferas, né? Ana, você está me ouvindo? Eu deixei de te ouvir agora. Eu não estou te ouvindo. Sim, sim, estou te ouvindo perfeitamente, está discorrendo super bem. Pode continuar, se quiser, pode continuar nesse raciocínio. Eu tinha encaminhado já algumas questões, mas eu acho que estão sendo respondidas nessa conversa, né, Miguel? Fique super à vontade para conversar. Eu acho que você tocou num ponto também muito interessante, né, que a gente tem percebido aí, o número de separações dos pais, o como está difícil aí, né? Porque aquilo que o que estava ruim se acentuou, ficou pior, né? Então, assim, na verdade, não é que o problema começou agora, o problema já existia. Já existia. Isso na minha clínica, que tem me chamado bastante atenção, as crianças que já vinham em tratamento, que estão sendo tratadas com medicação, com terapia, elas estão tendo menos efeitos da pandemia nesse primeiro momento do que aquelas que provavelmente precisariam de atendimento, estavam levando de qualquer jeito, estava sendo levado assim. Agora a coisa é como se assim, não dá mais para adiar. Os cuidados que foram sendo postergados até esse momento vão ser necessários. Então, e nós não temos uma estrutura de saúde, mesmo antes da pandemia, mas nesse momento está muito evidente, para dar conta dessa população que precisa de uma intervenção, precisa articulada e organizada. Quando a gente está falando de uma situação problemática, ela envolve, às vezes,
a relação da criança com os pais ou com atividades de escola, né, que inclusive está bastante caótica. A gente vê que cada escola, seja pública ou privada, está tendo diversas dificuldades. Isso é um ponto de estresse muito grande. Os pais não estão sabendo como lidar com essa situação. Então, você imagina, vamos pensar numa criança com diagnóstico de TDAH, às vezes o diagnóstico não foi nem confirmado, tem só suspeita clínica, que de uma hora para outra tem que ficar durante uma certa hora do dia em atividade à distância, escolar à distância, ou seja, sem nenhuma possibilidade de lazer, e que depois ela não vai poder sair para brincar, ela não vai poder sair para passear ou encontrar os amigos. Então, isso um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, vai se acumulando um nível de estresse e a disfuncionalidade é muito grande. Recentemente eu ainda preciso avaliar essa criança, mas uma mãe falou, olha, a medicação parou de fazer efeito. A gente sabe que a medicação não para de fazer efeito. Provavelmente essa mudança do contexto fez com que o menino que estava super engajado na atividade pedagógica, medicado e com suporte psicopedagógico, psicológico, no momento em que isso foi tudo interrompido e ele não tem as atividades sociais que eram um grande reforçador para ele, começou a não conseguir mais se envolver na atividade escolar. Então, a gente vai começar a ver aquelas crianças que nunca foram adequadamente avaliadas, que já tinham problemas de comportamento, dificuldades emocionais, problemas escolares, começar a se tornar num nível clínico, né? Ou seja, nível clínico é assim, onde você precisa fazer uma intervenção medicamentosa, psicológica ou ambas, ou aquelas crianças que estavam estáveis, né, que vinham num acompanhamento adequadas, começar a não responder mais adequadamente. Fora o fato daquilo que você falou, o nível de estresse está tão significativo dos pais, dos familiares. Por exemplo, às vezes a família contava com um avô, com um tio no cuidado dessas crianças. Então, por exemplo, a avó ia e levava o filho, ficava com a criança enquanto a mãe ia trabalhar, ou a avó levava o neto na escola. Isso não pode mais. Então, não está tendo mais esse suporte. Aquela rede de apoio que a família tinha no cuidado da criança se perdeu, né? Fora o fato que a gente observa com muita clareza, com bastante intensidade, é o quanto que os problemas financeiros, os problemas conjugais, os problemas de relacionamento estão atrapalhando o comportamento das crianças. Uma outra questão que eu acho importante também ser tocado, né, Miguel, é o quanto a violência doméstica tem aumentado, né? E como isso também interfere aí na saúde mental dessa criança e do adolescente. Exatamente, Ana. Eu acho que é um ponto importante e que precisa também ser abordado. Quando a gente fala do atendimento, do cuidado, do olhar sobre a criança e adolescente e sobre aquilo que as afeta, a gente sempre olha para a família como tudo aquilo que está piorando. Então, aumentando o índice de desemprego, aumentando o índice de criminalidade, aumentando o índice de violência doméstica, tudo isso vai impactar. Então, todas as ações elas precisam cuidar disso tudo. Não adianta a gente falar assim, olha, então vamos a partir de agora fazer uma força-tarefa para observar, para ver, para cuidar dessas crianças. Se a gente não tiver braços para cuidar dos pais, para tratar a questão conjugal, questão de doença mental na família, problemas com álcool e droga, problema de violência doméstica, a gente não vai conseguir ter uma efetividade. Então, esse é um grande ponto que precisa ser discutido em todas as diretrizes de atendimento. Sem dúvida alguma. Agora, eu gostaria de... Posso fazer algumas perguntas aqui que foram lançadas, Miguel? Que eu acho interessante aqui, né? Como podemos, como profissionais da saúde mental, ajudar as crianças e adolescentes a enfrentarem o contexto da pandemia? Tem algumas dicas aí? É aquilo que a gente estava falando, você não vai conseguir cuidar. Um profissional da saúde mental, a gente precisa cuidar do entorno também. Sabe? Sim. Cuidar dos pais. Se a gente não cuidar do entorno, a gente não vai conseguir cuidar dessa criança. Então, o que a gente precisa é avaliar qualquer demanda que essa criança precisa. Vamos dar um exemplo bem prático. A dificuldade nesse momento está na esfera escolar. A criança não consegue se engajar na atividade à distância. Os pais não sabem como fazer, né? Então,
qual seria a dica? A gente precisa de algumas estratégias. Eu até mandei para você, depois, se você quiser divulgar, um material bem simples, né? Um texto sobre Legal. para pais, foi escrito por uma colega psicopedagoga, que trabalha com problemas de transtorno de aprendizagem, onde você precisa ter uma estruturação do processo de trabalho. A criança, por exemplo, que está com problemas relacionados à escola, ela precisa, porque o momento agora é outro, não é mais como ela estudava antes. Ela está tendo, por exemplo, que fazer as atividades num outro contexto, com outra supervisão. Às vezes uma supervisão não tão adequada, ou às vezes os pais não conseguem dar. Então, cada situação a gente vai ter que analisar ponto a ponto. Como profissional da saúde mental, acho que o primeiro ponto é avaliar o contexto e principalmente lembrar que a gente vai precisar cuidar do entorno. Cuidar dos pais que tiverem dificuldades, às vezes os pais estão mais ansiosos, mais irritados, menos tolerantes ou exauridos. É muito frequente você ver crianças com problemas comportamentais que simplesmente os pais abriram mão, estão deixando a coisa acontecer, sabe? Perderam a mão naquele momento. Então, é importante, por exemplo, profissionais da área da psicologia que trabalham com adultos, ajudar os pais dentro de uma estruturação. Existem várias técnicas relacionadas a treino de habilidades parentais, treinos comportamentais para os pais lidar com os manejos. Não tem uma única técnica, não tem uma única forma, mas é importante que ela se adeque à necessidade que os pais apresentam ou que aquela criança mostra. Por exemplo, uma criança com dificuldades, está com medo, está com dificuldade para dormir sozinha à noite, não tinha ansiedade, passou a ter, começou a ficar com medo do... Isso que a gente está falando, a gente não está considerando um cenário mais caótico, de mortes, né, de parentes, porque isso vai acontecer. Nós temos 14 mil mortos. Então, assim, essas pessoas tinham famílias. Isso está impactando essa família. Então, a gente vai precisar lidar com situações ponto a ponto. Cada situação vai exigir um tipo de manejo. Não existe um manejo único. Mas é importante que o ambiente seja sempre contemplado nessa estratégia. E como nós, Miguel, essa seria uma segunda pergunta aí, né? Como nós, profissionais também da área de saúde, podemos ajudar esses pais a identificarem, né? Até onde aí é um medo normal, uma ansiedade normal, e quando ela começa a entrar aí para o patológico. E antes de mais nada, o material será divulgado sim para o grupo. Muito obrigado por compartilhar conosco, tá? Nós já estamos formando ali uma biblioteca de materiais bem interessantes e esse vai entrar para o acervo, com certeza. Tá ótimo. Bom, para a gente diferenciar o que seria o medo, a ansiedade, a tristeza normal, a gente vai ver a intensidade, para separar do que é patológico, é a intensidade e o impacto. Se você está falando de uma criança que de uma hora para outra, por exemplo, começou a não querer dormir no seu quarto, começou a fazer xixi na cama, começou a ter medo de ficar sozinha, e isso está gerando nela um sofrimento intenso, uma dificuldade de fazer com que ela tenha a autonomia, que ela perdeu a autonomia que ela tinha antes, e isso já é patológico. A criança está mais assustada, a criança está com medo de ficar doente, isso dentro do fisiológico, dentro do normal, não impactaria na vida dela. Ela continua vivendo, continua fazendo suas coisas. Quando você percebe que é patológico, a criança não consegue dar conta do seu dia a dia, ela não consegue mais brincar, ela não consegue se relacionar, ela vai se isolando, ou às vezes ela fica mais explosiva, mais irritada. Então, o normal e o patológico a gente vai ver bem nesse contexto. E a situação de isolamento social, de restrição de liberdade de deslocamento, que é uma necessidade que nós temos, que é o isolamento social para evitar a contaminação. Isso gera estresse, isso é um efeito colateral desse remédio, que é o isolamento social necessário nesse momento. Então, para separar o que é normal do patológico, é ver o impacto e o quanto que isso está impedindo que a criança tenha um dia a dia normal, que ela consiga fazer suas coisas, que ela consiga brincar, que ela consiga dormir, que ela consiga fazer as lições, que ela consiga interagir com os familiares e por aí vai. E eu acho que você tocou numa questão também, né, que faz parte desse momento, que é a questão das perdas, né? Então, assim, de que maneira essas crianças e esses adolescentes vão passar por esse luto, né, da forma mais tranquila, entre aspas, possível, porque é totalmente diferente da forma como que a gente vivia
a cultura do luto na nossa sociedade, porque agora nem sequer a despedida é possível, né? São os enterros imediatos, nem sequer poder ver, né, o ente querido, dar um abraço antes de ir para o hospital. Enfim, tem muitas variantes aí, né, Miguel? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Bom, isso não dá para a gente assim prever o impacto que vai chegar, mas com certeza vai ser muito devastador. Por quê? Porque a elaboração não vai acontecer, nós não temos aquelas etapas sendo respeitadas. De uma hora para outra, alguém pode morrer, e eu não estou falando só de Covid, não. Todas as outras mortes estão acontecendo e o processo de despedida, de elaboração não está acontecendo. Por exemplo, imagina uma mãe que perde a sua avó, a avó da criança, uma mãe que perde a sua mãe, e não consegue elaborar esse luto adequadamente, porque ela não pode fazer a despedida, não pode estar presente, ou por conta da distância, né? Não pode se deslocar. Isso vai trazer um impacto para a criança pela perda da avó e pela perda da mãe, temporária que seja, mas aquele luto que a mãe não conseguiu elaborar vai ser um pior luto para a criança, né? Então, a gente vai ter isso, nós vamos ter que ter muita paciência com a dificuldade do outro, do enlutado, paciência no sentido de acolher a dor. A dor vai ser mais prolongada. Não vai ser um processo que vai acontecer dentro de um tempo fisiológico, vamos dizer, de um luto que duraria em torno de alguns meses, mas assim que vai melhorando. Porque a despedida não acontece. E nós vamos ter isso muitas e muitas e muitas vezes, né? E muitas, né? Bom, vamos lá. Miguel, com relação a, você já comentou, né, que teve um aumento muito significativo nos transtornos durante a pandemia. E a questão do suicídio, Miguel, tem já alguma estatística, algum estudo feito sobre esse assunto em especial? O que vocês estão vendo aí dentro da psiquiatria? Bem, dentro da psiquiatria da infância e adolescência ainda é um pouco difícil de eu falar em números. Existem alguns estudos de suicídio em adulto que é bem evidente, mas já saíram alguns estudos publicados pela Academia Americana de Psiquiatria que mostram um aumento da prevalência do comportamento suicida, porque você tem um suicídio consumado, né? Quando a gente fala em suicídio, a gente não está considerando só esse. A ideação suicida é um elemento que aumentou, né? Mas que não levou, por exemplo, à consumação algumas vezes, mas leva, por exemplo, uma piora do humor, uma dificuldade na interação, um luto prolongado diante de algumas perdas. Então, a ideação suicida ela aumentou bastante entre os jovens, principalmente. O isolamento social contribuiu bastante para isso. A perda de perspectiva tem adolescentes que não vão se formar, às vezes estavam com planos, se preparando para Enem, vestibular, ou começando a trabalhar, ou começando um relacionamento afetivo, falando um pouco de adolescente, né? Sim. Uhum. De uma hora para outra houve uma quebra, e essa quebra é um elemento importante no aumento do risco para o suicídio. Então, desde a ideação, planejamento, até a tentativa, nós tivemos aumentos. Em todas as faixas etárias, nós tivemos recentemente um caso de um idoso, né, que era bastante conhecido na mídia, que era um ator, mas nós tivemos outros casos de pessoas não conhecidas, né? A prevalência está aumentando, a gente não sabe até que patamar que ela vai chegar. E a gente já tem, eu participo de um grupo relacionado a luto por suicídio, que está trabalhando com afinco, porque o grande problema não é só a ideação suicida, o suicídio de um jovem ou de um adulto, mas é o estrago, as consequências em quem fica. Então, o luto de uma pessoa que perdeu alguém por suicídio, ele é muito mais grave, ele é muito mais doloroso e difícil de ser elaborado. Então, tem todo um trabalho que é coordenado pela doutora Karine Okajima, que é uma especialista em luto, né, em suicídio, desculpa, e é um trabalho belíssimo que ela tem feito, coordenado, aonde tem parecido com um projeto que você falou agora no começo, que tem essa especificidade de atendimento de pessoas que estão fora. O foco dela é trabalhar justamente com o luto e com o suicídio. E a gente está vendo realmente vários indícios de aumento associado ao aumento dos transtornos mentais. Será que a gente abre para as pessoas perguntarem e depois a gente fecha? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta?
Ana Lúcia, tem uma pessoa que colocou uma pergunta aí do lado, a Jaqueline Taylor. Jaqueline, não estou vendo aqui, calma aí. Ana. Oi? Estão no chat, se você quiser. Eu sei. Você faz favor, Alê, por favor. A Jaqueline colocou que ela é mãe de uma adolescente e um menino de 9 anos, diagnosticado com TDAH, acho que é, e realmente tem sido muito difícil. E que ela gostaria de saber alguma coisa sobre a questão da alimentação, porque eles não sabem dizer outra coisa do que estou com fome. É até engraçado. Nós também. E está com fome, porque justamente a medicação, que é o psicoestimulante, ela tira o apetite, né? Então, eu não sei exatamente como é que a criança está sendo tratada, mas o próprio fato da criança não estar queimando energia e ficar o tempo todo em casa, acaba aumentando o apetite. Não é porque ele tem TDAH. Às vezes é uma forma que ele tem de sair da atividade, por exemplo, está lá na missão, fazendo atividade, e se ele não tiver adequadamente medicado, ele não vai conseguir fazer. É como se você pegasse uma criança que tem astigmatismo e não está usando óculos. Então, é importante que ele esteja, mesmo sem o acompanhamento frequente, que ele esteja mantendo o tratamento, né? Agora, a questão da comida não é o maior problema de quem trata para o TDAH. Tem outras condições, por exemplo, crianças que tomam antipsicótico, esses sim estão tendo bastante dificuldade com a questão do apetite, que está bem maior. Então, ela está dizendo aqui que não usa medicação. Não usa medicamento. Então, sem a medicação, eu acho que vai ser um trabalho hercúleo. Se ele realmente tiver TDAH, sem a medicação, ele não vai conseguir fazer o que ele precisa. É como eu sempre digo, para quem tem o TDAH, a medicação é essencial. O grande problema é você fazer o diagnóstico correto. É aquilo que eu falei no começo, né, Ana? Algumas crianças têm a suspeita clínica, mas o diagnóstico não foi fechado até o momento. E agora, nesse momento, é muito difícil você conseguir fazer uma avaliação correta, até porque o serviço ambulatorial ele está suspenso, está só nos atendimentos mais emergenciais. Então, são situações de depressão grave, suicídio, psicose, quadros mais leves assim. A gente sempre fala mais leve para aquela pessoa, não é, né? Sim. Por exemplo, um quadro de TDAH sem comorbidade é considerado leve quando você compara uma depressão com ideação suicida, né? Sim. Então, esses casos, infelizmente, vão ficar para depois. E, às vezes, eles não estão fazendo o atendimento adequado, né? E agora, nesse momento, nesse contexto de isolamento social, a situação ficou muito complicada. Olha lá, Miguel, minha filha tem aula online e está sendo difícil controlar o tempo na internet. O que realmente é aula, o que é diversão, distração, que está virando vício. Que acho que era uma das questões ali que a gente tinha até comentado, né? Até qual que é a medida disso? Até onde dá para ir? Bom, a questão é a seguinte, hoje em dia, com a questão da tecnologia, a gente não pode falar, olha, você não vai usar, que nem antigamente, quando a gente era criança, as crianças tinham que brincar na rua, não podia ficar o tempo todo na televisão, era fácil de ter esse controle. Hoje não, o computador, o tablet, ele faz parte, é uma ferramenta de trabalho para a criança. Então, não vai dar para você proibir. O que os pais vão ter que fazer é uma supervisão desse processo, né? Por exemplo, durante o momento em que ele estiver em aula, ele não vai poder estar no joguinho. Ele vai ter que fazer um combinado. Tem 2 materiais que eu mandei para você, um que eu escrevi junto com a doutora Andréa Caloneri, que é uma analista do comportamento, sobre a organização do dia a dia, e outra especificamente escrito pela doutora Thelma Pantano, que é a psicopedagoga e fono, que trabalha no Instituto de Psiquiatria, é coordenadora da equipe multidisciplinar do Hospital de Infantil lá, é justamente a organização disso. Para a gente conseguir fazer com que a criança não passe o tempo exagerado, você vai ter que monitorar, não tem como você deixar solto, né? Você vai ter que fazer os combinados. E a partir do não cumprimento dos combinados, é como se assim, se você não pagar a sua dívida no banco, você vai perdendo crédito. Mais ou menos isso. É uma consequência. Se eu tenho um empréstimo e eu não pago, vai aumentando os juros até o momento que eu perco o crédito. É a mesma coisa. Então, é como se a criança pudesse acumular créditos, né? Ela pudesse acumular créditos para poder usar certos horários. E é importante que seja estabelecido. A criança precisa também ter um envolvimento em outras atividades que não ligada à parte eletrônica. Então, ela vai precisar do eletrônico na hora da aula, e aí os pais vão ter que supervisionar. Ela vai poder fazer o uso do eletrônico em certos horários,
para lazer, para se comunicar com os amigos, que é importante esse canal de socialização, mas é importante que a criança também entre em atividades da casa. Participe, por exemplo, do preparo dos alimentos, da organização, faça alguma atividade quando há possibilidade, por exemplo, criança que mora em casa, é mais fácil do que quem mora em apartamento, porque hoje os apartamentos são todos fechados, a área de lazer, né? Os pais vão ter que usar muita criatividade e ter que ser flexível, mas a flexibilidade não pode ser permissiva. Os pais confundem ser flexível com ser permissivo. A flexibilidade é você vai fazer algo dentro do possível, dentro da estrutura que você tem, né? Coordenando tudo isso. Os pais é que precisam organizar e é importante que haja um combinado entre os pais. Quando você tem uma família monoparental, é sempre mais difícil de gerenciar isso. Quando você tem 2 pais, né, um pai, a mãe, etc., 2 pessoas, 2 adultos coordenando, é mais fácil do que um só. Mas independente da situação que aquela família tenha, é importante que seja feita uma estruturação dia após dia. Então, a semana tem que ser diferente do final de semana. Hoje está um pouco estranho, né? Porque todo dia você está em casa. Mas é importante que a segunda seja diferente do domingo, né? Se você vai flexibilizar o uso do celular, do tablet no final de semana, tem que também ter um certo horário, não deve ser de noite, por exemplo. Isso vai atrapalhar o sono. A higiene do sono é essencial, né? Mas, de qualquer forma, não dá para soltar os filhos imaginando que eles são adultos. Eles não têm nem funções executivas desenvolvidas para poder... eles vão ficar mais tempo naquilo que é mais prazeroso. O que é mais prazeroso é jogo, é YouTube, não é estudar, né? Então, para isso, a gente vai ter que monitorar os pais, as crianças. E acho que tem uma questão aí muito desse momento, né, Miguel? Que os pais também estão trabalhando em casa, né? Então, colocar esse limite muito claro para os filhos, né? Até onde entra o espaço, aqui agora é lazer, agora é trabalho, né? Até onde dá para ir, até onde não dá para ir, não dá para ultrapassar essa linha quando o papai e a mamãe estiverem trabalhando, enfim, queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Cada família vai ter uma realidade diferente. Tem aqueles pais que estão em casa porque estão trabalhando e tem aqueles pais que estão em casa porque perderam o trabalho. São situações de estresse diferentes. Aquele que está trabalhando, pelo menos, vai ter o rendimento no final do mês, mas é um estresse. Não é fácil para ele. Às vezes, eles nunca trabalharam em casa, às vezes trabalhavam em casa, mas tinha alguém para ajudar no cuidado, a criança estava na escola. Então, nesse momento, os pais vão ter que ver o que é possível fazer, né? O que eles conseguem e tentar articular um dia após o outro. E ver o próprio comportamento. A gente não pode exigir que o filho cumpra certos combinados se o pai não tem a mesma postura, a mesma educação, por exemplo, em relação ao uso do eletrônico. Na hora que é da refeição, às vezes o pai está no celular. Não pode. Por exemplo, a hora das refeições é uma hora que deveria ser sagrada, não por uma questão religiosa, um modo de dizer. Mas é importante que as refeições sejam feitas todos juntos, sejam preparadas, né? Mesmo que seja só esquentar a comida. A hora de dormir. Então, essa organização ajuda a criança a entrar nesse ritmo. Os pais, muitas vezes, não são adequadamente organizados com a questão da rotina. Eles tinham uma rotina já bastante caótica. Está sendo sofrido para os adultos entrar nesse sistema novo. Não é só para as crianças. Miguel, a Milena Cartacho, que é uma das psicólogas também que está no nosso grupo, está perguntando: o que você pensa sobre o atendimento online com adolescentes e pais? Olha, o atendimento online na psiquiatria é muito novo. No Brasil, a gente não tinha nem a autorização para esse atendimento. Nos Estados Unidos já estava sendo discutido, inclusive, para facilitar o atendimento em locais remotos. Isso para a gente, né, para o psiquiatra, é muito novo. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade ainda, mas eu estou tendo experiências mais prazerosas. Para algumas crianças, alguns adolescentes, funciona bem, né? Eu tenho um menino que eu atendo que é uma graça. Eu vou conversando com ele, vai mostrando os brinquedos, tudo, eu vou avaliando enquanto isso. Não é o melhor método. Na minha opinião, eu prefiro ao presencial. Mas, nesse momento, tem funcionado. Agora, tem uns que é muito complicado. Por exemplo, adolescentes com questão de fobia social, com dificuldades assim no approach, no vínculo, ficou mais acentuado.
Na psicologia, a psicologia já tem uma experiência mais ampla, né? A psicoterapia, até porque a própria Sim. psicoterapia, pela frequência que ela tem, é semanal, isso facilita. É um canal que vai se tornando mais comum e tem funcionado bem. Eu tenho recebido respostas de vários colegas que atendem desde crianças até idosos, falando que tem tido um resultado muito satisfatório. Tem a resistência do próprio profissional. Às vezes o profissional tem uma resistência pessoal e isso acaba dificultando, né? Mas funciona. E nesse momento é o que a gente vai É o precisar que fazer. tem. É o que temos para agora, né? Mais ou menos. E a gente não pode abrir mão. O grande problema é que às vezes a gente esbarra na ausência de um bom material, né? Por exemplo, não tem uma boa conexão, às vezes o aparelho não é adequado, você não consegue fazer. Eu já tive atendimento que foi muito ruim pela baixa conectividade. Eu tive que conversar e falar, olha, eu não estou conseguindo fazer o atendimento, vamos fazer presencial, tem toda uma estrutura que você tem que organizar, preparar a sala, mas eu tive que chegar nessa situação. Mas dado as necessidades atuais, e eu acho que o desenvolvimento da telemedicina, falando um pouco da minha área, e também dado o atendimento psicoterápico online, vai possibilitar que pessoas que estão distantes, remotos, como você mesmo falou no começo da sua apresentação, recebam um atendimento que não receberiam antes. Então, isso está sendo bom, porque a resistência das famílias também está se quebrando. Algumas estão aceitando. Mas é ainda uma ferramenta muito nova. A gente está engatinhando, na minha opinião, até porque nós crescemos sem isso, né? Sim, ontem eu estava conversando com os alunos da Leia, que também faz parte desse projeto, a Leia Bessa, né? E eu falei assim, gente, na minha época da faculdade o trabalho era com papel ao maço. Eu até brinquei e falei assim, vocês sabem o que é papel ao maço, né? Porque muitos talvez nem saibam o que é papel ao maço, né? Brincadeiras à parte, mas é exatamente isso, né, Miguel? Assim, a gente pegou o começo, né? A internet, aí se for pensar, ela se popularizou no Brasil no meio dos anos 90, né? Então, O meu primeiro e-mail em 2003. mas ela é isso, mas assim, nos anos final, no meio dos anos 90 foi quando ela começou, né? A princípio era mais nas universidades, né? Mas é exatamente isso. E eles não, eles já nasceram com um tablet na mão. Isso. A Alexandra, que também ela... Só fazer Oi? só fazer um parênteses em relação a Tá. isso. O fato deles terem esse acesso faz com que eles sejam... Por isso que assim, alguns pais falam, eu não estou percebendo que o meu filho está me dando nó, porque eles têm mais habilidade, eles escondem. A hora que o pai chega, ele está lá, ele minimiza a tela do joguinho e mostra que está... Então, os pais têm que ser mais atentos. Mais espertos que os filhos, nesse caso. Miguel, a Alexandra, que também é do nosso grupo, e para as psicólogas, nossas convidadas queridas aqui, Maria Cristina também, a Ariane, acho que eu já passei o material, eu fiz uma live também com a Alexandra muito bacana. A Alexandra trabalha há 20 anos no hospital das clínicas, tem uma experiência bem bacana, né, dentro dessa vivência da psicologia hospitalar. Ela fez uma pergunta que eu achei bem interessante, querendo saber qual que é a sua opinião sobre as visitas virtuais no caso de pacientes graves. Essas visitas sendo feitas por crianças. O que você acha sobre esse assunto? Oi? Entendi. Eu não entendi. Eu acho que o importante é explicar o contexto, que talvez fique mais fácil. Fala, Lê. Oi, Miguel, tudo bem? Tudo bom? Miguel, no hospital, nós estamos elaborando alguns protocolos de atendimento para os pacientes COVID, né? E dentro do protocolo tem a visita virtual, porque depois que iniciou a pandemia, está proibido a entrada de visita e acompanhante é bem raro ter, né? Então, um dos protocolos é de que a gente vai proporcionar a esses pacientes que estão internados por COVID a visita virtual, que é o familiar, né, o de referência, a gente agenda um horário, dentro daquele horário a gente faz uma ligação, né, por videochamada, tipo WhatsApp, e faz essa inter-relação família e paciente, né? Tem muitos que não têm o celular à disposição, então a gente estaria disponibilizando o equipamento para isso. E o grupo que eu participo, a gente ficou responsável em fazer esses protocolos. E uma questão que surgiu é no caso de crianças,
né? Porque assim, não tem muito como você controlar quem vai estar junto na casa participando da visita, né? A gente tem o contato de um familiar de referência e ele vai entrar em contato com as outras pessoas importantes para estarem organizadas naquele momento, e é uma coisa bem rápida em função do volume de pacientes, de 5 a 10 minutos. Mas o que a gente ficou se questionando é como fazer isso quando tem um familiar criança, né? Porque muitas vezes o paciente vai estar mais grave, vai estar mais debilitado, né? E às vezes a gente não vai conseguir. O ideal seria trabalhar essa criança antes, né, do que ela vai ver, como quando ela faz uma visita em hospital, mas eu não sei até como a gente vai conseguir fazer isso. Então, você sabe que eu fiquei pensando quando você falou, eu acho que assim, tudo a gente tem que medir, né, para falar em termos científicos, a gente tem que criar uma hipótese que seria saudável ou não, né, ver quais são os impactos, tal, mas não sendo tão acadêmico, mas usando um pouquinho de conhecimento empírico, na minha opinião, eu vejo como uma coisa muito saudável desde que haja condições. A criança poder ver que aquela avó está grave, não sei a idade, tudo depende da faixa etária, do nível de compreensão. E aí o adulto que está em casa teria que ter esse discernimento. Que é a mesma coisa com relação a levar uma criança para um velório ou não. Isso faz parte da vida. É importante que a criança seja apresentada. Às vezes é uma pessoa que tem uma relação muito forte com essa criança, né? E a condição dela está muito precária, que ela possa ficar impactada, mas isso é um fato. Às vezes isso pode ser tão bom para a criança que pôde falar com a avó, apesar dela ou um tio, ou alguém mais velho, né, que é o paciente. A gente sempre está pensando em pacientes idosos, né? Mas a gente sabe que isso não é uma verdade. Ou para o paciente, para a criança mesmo, sendo uma coisa positiva. Assim, dizer que é bom ou ruim, na minha opinião, considerando a necessidade de você lidar com a realidade, que é aquela, né, eu acho que é bastante positivo. É claro, como você falou, você tem que otimizar, o tempo é curto, né? O adulto que está em casa, ele pode perguntar para a criança, escuta, a vovó está lá no hospital, ela está bem fraquinha, você quer falar um pouco com ela? Né? Ou às vezes a criança sinaliza que precisa, que quer, às vezes a criança fala, acho melhor não. Por isso que é importante essa intermediação. Agora, você não tem elementos para dizer que é ruim, né? É lidar com a realidade é essa, e é uma realidade bastante difícil, mas é importante que a criança seja apresentada. E a gente, quando a gente atende criança, a gente vê que aquilo que é escondido dela, a fantasia dela, geralmente é pior do que a realidade. É verdade, é verdade. Eu sempre fui Sim, porque quando favorável. a gente não sabe, a gente põe uma fantasia no lugar, né? A gente não tolera o não saber, né? Então, diante de não saber, a gente põe algo, né? Acabei de ver uma pergunta aqui falando exatamente se o paciente for criança. Se o paciente for criança, mais ainda, porque aquela criança está isolada. O isolamento para um adulto que tenha elementos de ter recursos para lidar com aquela situação é difícil. Imagina para uma criança que às vezes uma criança que nunca ficou doente, nunca ficou internada, nunca lidou com aquela situação. Então, aí realmente é mais importante ainda. Eu acho que é um trabalho importantíssimo, né? Aquela ideia que a gente ouvia quando a pandemia estava muito alta lá na Europa, de que os pacientes entravam e não tinham mais contato, é muito cruel isso. É cruel para a família que ficava do lado de fora, é cruel para o paciente. Então, organizar isso, eu acredito ser essencial, né? Eu acho que isso vai trazer elementos assim bastante positivos, inclusive na própria recuperação, ou pelo menos assim, se a coisa for ter um desfecho desfavorável, a possibilidade de você ter falado, né? Sim. Eu acho que a pergunta da Mara também, acho que é no sentido assim, se no caso de criança, se por lei, né, por lei a criança tem direito ao acompanhante, se isso está se mantendo. Eu acho que aqui no Eu acho Brasil... que varia de hospital para hospital também e da realidade naquele momento. Eu estou vendo assim, por exemplo, o idoso também ele tem direito ao acompanhante, né? Mas daí avalia qual é o benefício e qual é o risco. Teria que ser um adulto que, por exemplo, aí teria que consultar a questão jurídica, né? Teoricamente, né, considerando os dados do ECA, a criança tem direito ao acompanhante. Aliás, é quase que uma regra, né? Aí é aquilo que você disse, tem que olhar, porque às vezes assim a criança está lá internada, mas tem crianças em casa, e aí
não tem outro adulto, né? Tem essa situação também. E no hospital eu vi que uma das coisas que eles estavam considerando também, Miguel, era qual que é a disponibilidade daquela pessoa instalar, se seria em período integral ou não, né? Porque assim, não poderia ficar trocando como trocava antes, né? Hoje é uma pessoa, amanhã é outra, de manhã vem alguém, à tarde vem outra, né? Então teria que ter alguém que tem uma disponibilidade maior de estar ali. Isso, não dá para fazer trocas. Talvez seja o mesmo protocolo de crianças internadas com outras doenças infecto-contagiosas graves, né? Teria que olhar esse protocolo, não seria diferente. Isso eu já não saberia informar com precisão. Obrigada. Imagina. O que mais, gente? Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta aqui para o Miguel? Você tinha me passado algumas... Ana, tem uma pergunta lá em cima, desculpa. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vi essa, então, Ale. Logo no início tinha uma questão. Vai ter uma muito mal elaborada. Depois a Jaqueline, já foi, né? Você quer que eu leia para você? Você quer dizer que o profissional precisa de um aparato mais de acordo com esse processo? Eu não entendi. Você entendeu, Miguel? Acho que a Márcia poderia perguntar, talvez. Você quer, Márcia, por favor? Porque acho que era de acordo com algo que ele estava dizendo naquele momento. Eu posso falar? Acho que fica mais fácil. Por favor, eu acho que sim. Por favor, Márcia. Tá. É que ele estava comentando a respeito da situação da família, com a criança, o adolescente, como ele está reagindo e tal, e em relação à orientação de pais. Eu fiquei pensando, o profissional, então, no caso, né, a gente vai precisar ter uma compreensão bem específica em relação a isso, eu acho que até para poder ajudar e orientar nesse caso, porque de tudo, né, depois que eu fiz a pergunta, ele foi fazendo diversos comentários, então, de tudo que eu ouvi, né, fica assim, a gente está muito preocupado com o adulto, né, e às vezes a criança nessa situação fica bem diferenciada em relação ao luto, à perda e tudo mais, e a perda do espaço também, né? A hora que ele comenta, então, a situação do pai em casa ou do adulto, às vezes porque ele optou por ficar e pode trabalhar em casa, ou porque ele está sem trabalho, né? Alguns até com trabalho, eu tive contato com um essa semana, que tem o trabalho, mas o governo suspendeu o pagamento, então ele é contratado, ele não tem ajuda do governo, ele não recebe o salário porque está suspenso, e ele é a única fonte de renda da família. Então, assim, tem mais 2 crianças em casa, esse pai começa a pensar em suicídio, quer dizer, toda essa situação a criança vive também. Então, eu me vi numa necessidade de atender, né, socorrer no plantão, mas pedir um tempo até para eu poder refletir e conversar com uma colega de como a gente conduzir isso, porque a situação é assim, no primeiro momento, por mais que a gente tenta não se envolver, que a gente tenta se distanciar, é muito difícil você ver tudo aquilo, né, e não sair de lá e falar assim, caramba, o que é isso, né? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Quem é que vai acudir? Porque isso é uma falha, eu acho que é uma falta, tem alguma coisa errada aí, porque é uma pessoa que trabalha para o governo de um estado e ele ficou nessa brecha. E aí? Ele tem benefício, ele não está desempregado, mas está, né? Não está de Exatamente. Eu acho que assim, Márcia, a gente vai ficar em alguns momentos, em algumas situações que a gente precisa da troca. Por isso que qualquer tipo de trabalho precisa ser em equipe. E o quanto mais plural ela for, quanto mais você tiver profissionais que consigam conversar, por isso que eu sempre falo, eu coordenei durante 4, 5 anos o Hospital de Infantil no IPQ, né? Eu ajudei a estruturar tudo, e uma das grandes riquezas que nós tínhamos é nós temos psicólogos da área comportamental e da psicanálise conversando, sabendo falar, porque assim, o olhar precisa ser complementar. Muitas vezes a gente está sem conseguir, porque a gente está muito perto, então a gente precisaria se afastar. É a questão da supervisão. Então, as trocas possibilitam que a gente lide com uma situação específica como essa. Você sabe que eu não pensei nisso, mas isso é uma realidade, e uma realidade muito significativa de pessoas que estão empregadas, mas estão desempregadas. Então, como que você vai lidar com isso? Ou pais com situação de suicídio? Por isso que quanto mais plural for as equipes que se estruturem para fazer esse trabalho, por isso que é um trabalho bastante cuidadoso. Não dá para a gente sair falando, eu vou ajudar, por mais de boa vontade que a gente tenha, é um pouco perigoso se a gente não fizer uma organização, uma estruturação, porque a gente vai ficar numa sinuca de bico nessa hora. A gente vai ficar com uma situação grave que a gente não vai saber o que fazer. Por isso que é importante que dentro da equipe sempre tenha alguém do serviço social, alguém da área médica,
psicólogos de diferentes orientações, porque o olhar se soma. Você vai trabalhar dentro da sua linha de expertise. Eu não vou fazer uma intervenção comportamental, porque eu não sou analista do comportamento, eu não sou psicanalista, eu sou médico. Por mais que eu entenda um pouco de cada coisa, a minha intervenção vai sempre até aquele momento. Fazer a avaliação clínica, determinar se existe uma indicação farmacológica ou não, e definir questões médicas. Mas eu preciso dos outros olhares, inclusive, para saber o que fazer. Às vezes, quem está de fora, né, consegue ter uma sacada. E isso alivia muito o nosso estresse, porque a gente vai ficando doente. Assim como os colegas que estão na linha de frente no hospital, atendendo os infectados, nós, como profissionais da área da saúde mental, a gente precisa ter um suporte, né, da nossa própria estrutura de saúde mental. Se a gente não cuidar disso, a gente vai ficar doente. A gente vai sentir que a gente está sendo enterrado com tudo isso, porque é muita demanda. E não é uma demanda de agora. Agora ficou só mais grave. É uma coisa que a gente vem vendo acontecer há muito tempo, né? Eu acho isso. Eu acho que a gente precisa sempre trabalhar em equipe para justamente discutir essas situações. Porque os casos têm aquilo que é geral. Dificuldade com combinado, organização, aquela coisa mais rotina. Mas a gente tem que cuidar das especificidades, das situações mais específicas. A criança que está, às vezes, num sítio grande, amplo, ela não está sofrendo menos. Ela está isolada da sua vida. Às vezes a gente tem uma tendência de achar que só quem está na favela que está sofrendo e o rico não está. Não, o sofrimento é uma condição humana. São situações diferentes. É claro que quem tem uma condição socioeconômica mais grave tem mais problemas para lidar naquele momento, naquele contexto. Mas isso não quer dizer que um precise e o outro não, né? Miguel, tem mais perguntas por aqui. Vamos lá? Posso fazer? Pode, mas eu estou só preocupado. Ou ia dar alguma continuidade ainda com a Márcia, só para saber. Fechou? Não, eu acho que ficou ótimo. Ficou eu ótimo, acho que me ajudou a pensar bastante. Eu até tinha conversado já com uma outra pessoa para trocar uma ideia, mas você me fez pensar em várias outras alternativas. Eu acho que foi muito elucidativo. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, pela participação também. Então, vamos lá. No caso do autista, que não está tendo mais acompanhamento terapêutico, o que é possível fazer, Miguel? Então, mesmo os autistas de baixo funcionamento, existe um atendimento à distância, até para você poder fazer um treino com os pais. Eu acho que o treino com os pais de manejo, ou inclusive usando as técnicas do ABA, o TEACH, ou qualquer uma delas, ela é possível ser feita à distância, né? Algumas coisas vão ficar em débito, né? Até porque são situações que você precisaria estar presencialmente. Mas o que se pode fazer nesse momento é continuar um atendimento à distância com a presença dos familiares, para que eles possam reproduzir as intervenções. O Tiago, deixa eu ver. Tiago, você gostaria de fazer a pergunta ao vivo? Ou vamos lá. Ó. Nesse momento, acolher e orientar os pais seria uma forma de evitar a descarga afetiva transtornada dos pais sobre os filhos? É uma pergunta. Amparar a parentalidade seria um primeiro momento? Em segundo, acolher e atender as crianças e adolescentes? Como a gente estava falando, trabalhar em equipe é sempre muito rico, por quê? Porque cada um pode fazer o que faz melhor. Tem gente que tem uma intervenção com a criança que é fantástica, uma interação mesmo à distância, que é de um brilhantismo até por conta da expertise. Se você tiver um outro elemento dentro dessa equipe que possa acolher e orientar, porque não adianta só o acolhimento Sim. É fundamental, mas se você não instrumentalizar esses pais, trabalhar, por exemplo, o comportamento expresso deles, as emoções expressas, as dificuldades, porque assim, você imagina um adulto que está se vendo numa situação funil, né, onde ele não vê saída e o filho acaba sendo uma espécie de válvula de descarga, né, de todo o estresse que ele está vivendo. Então é o acolhimento, mas também ajudar a instrumentalizá-lo, né? E às vezes, inclusive, aquilo que você falou, o direcionamento, o que esse pai, por exemplo, no caso, esse exemplo que a Márcia deu, é um exemplo interessante. Esse pai vai precisar de um suporte social. Ele não tem renda, ele não tem direito a receber o auxílio, que na verdade não ajuda muito, dependendo do nível que ele tem de compromissos,
né? Porque às vezes a gente fala assim, 600 é pouco, é muito, depende. Eu acho pouco, é menos que o salário mínimo, porém é melhor que nada. Mas dependendo do tipo de vida que você leva, de compromisso que você assumiu, isso pode te levar à bancarrota. Então, você precisa, por exemplo, direcionar algumas alternativas. E a gente, como profissional, não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. A gente precisa dividir tarefas. Então, um psicólogo infantil, um psicólogo para os pais, um médico, um assistente social. Isso que é interessante o trabalho na equipe multi. E olhar a realidade de cada um. Aquilo que ajudaria em São Paulo é diferente do que ajuda no Piauí, do que lá na Tailândia. Cada realidade é uma. A gente precisa incorporar isso e ver os recursos que existem dentro de cada meio. A gente tem que olhar onde a criança está inserida, né? Porque se a gente vai com um protocolo pronto, uma coisa na nossa cabeça como se fosse estruturado, a gente acaba esbarrando numa limitação da própria situação que a pessoa vive, né? Miguel, agora tem uma pergunta aqui, de nutrição sobre rodas. Com a pandemia, o acesso aos alimentos está muito mais fácil no sentido de acesso ao alimento. Salvo exceções, pode estar havendo o aumento de peso. Atualmente, a obesidade é um fator de risco para o agravamento da Covid-19. Mas saber dessa informação não contribui para novos gatilhos para uma compulsão, por exemplo? Sem dúvida, é o Guilherme que fez essa pergunta, né? Que legal. Depois eu vou seguir. Tem no Insta? Nutrição sobre rodas? É muito bom ele. Vamos lá. Aí entra também todo um planejamento alimentar. A gente sabe que a questão do sono, a questão das atividades da escola e a alimentação são muito importantes, que ela tenha uma regra. Que você consiga, por exemplo, é muito mais fácil você pegar alguma coisa pronta, que é prazeroso e gostoso, mas não necessariamente saudável, e a criança também não está fazendo atividade física. Então, aí entra o papel do nutricionista no sentido de pensar estratégias de como que essa família pode criar um momento da alimentação que é mais saudável. Pensar em, por exemplo, muito mais gostoso o carboidrato, é muito bom, né? Só que assim, como que eu vou fazer com que aquela criança que nunca teve um hábito alimentar saudável, de uma hora para outra tenha? Então, eu vou ter que pensar junto com o colega na área da nutrição, que tem as estratégias, que tem as receitas, que tem as dicas, porque a gente também tem que pensar na questão socioeconômica. Muitas vezes a comida saudável pode ser mais cara se você não utilizar a sua criatividade. Pensar numa coisa que seja boa, prazerosa, trabalhar junto, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A questão da obesidade vai ser um problema muito grave por conta da falta de atividade e de um planejamento ruim na questão alimentar. Miguel, tem mais perguntas aqui. Com relação aos serviços públicos de saúde mental para esse público específico. Então, assim, já faz alguns anos que eu estou fora do serviço público, né? Trabalhei muitos anos no HC, já trabalhei em CAPES, já trabalhei em hospital, né? Atualmente, a minha atuação está mais na área da docência e da clínica privada. Mas o que a gente sabe em termos de saúde pública é que as emergências estão tomando um papel maior. Então, por exemplo, mesmo no caso da saúde mental, os casos agendados, estáveis, vão ficar para segundo momento. Então, as situações estão... o atendimento... recentemente eu vi uma notificação do grupo lá do IPQ, né, do Instituto de Psiquiatria, que os casos estão sendo reagendados, por exemplo, para agosto. Só está sendo feito o atendimento das situações mais graves. Isso é o paciente em acompanhamento. A emergência continua funcionando do mesmo jeito. Mas o grande problema da emergência é assim, a emergência tem que ser a emergência da emergência, porque tudo que você vai fazer é evitar ir para um hospital nesse momento. Sim. Por conta do risco de contaminação. É bem complicado. A situação é complicada em todas as esferas, econômica, social, saúde geral, né? Não só uma saúde relacionada... Evitar riscos, né, Miguel? Você sabe que, bom, muitos aqui sabem, eu sou de Botucatu, né, uma cidade do interior de São Paulo, e
dos grandes atrativos aqui da minha cidade é o mountain bike. As pessoas costumam pedalar bastante, contato com a natureza, né? E eu até faço parte de um grupo de pedal de mulheres aqui chamado Meninas da Cuesta, que é muito bacana. Mas assim, desde março ninguém pedala mais. E não pedala mais por quê? Justamente por isso, né? Realmente é evitar acidentes, evitar qualquer coisa que possa te levar a um hospital nesse momento. Né? A grande gravidade dessa infecção, diferente das demais, por isso que eu acho complicado você fazer comparação, é a questão do quanto que o impacto no atendimento saturou tudo. A gente não pode ficar doente de outras coisas. Exatamente. Olha, a Leia Bessa também, que super parceira aqui, também já fez uma live comigo para apresentar para o grupo, para falar sobre o atendimento único. Não sei se você lembra dela, Miguel, a Leia é da minha turma também. Trabalha há 20 anos com um plantão psicológico. E a Leia fez a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber, crianças de 3 a 4 anos estão apresentando comportamento de autoagressão após a situação do isolamento. Ela gostaria de saber se tem sido uma realidade observada nos seus pacientes. Olha, particularmente de um caso de uma criança que tem uma característica bem interessante, é um menino que tem alguns transtornos no desenvolvimento, ele tem transtorno da coordenação, TDAH, transtorno de linguagem, então ele tem várias coisas, ele não é autista, mas ele tem várias dificuldades. Ele vinha bem, estável, ele tinha um atendimento psicológico, psicomotricidade, ele vinha com atendimento fonoaudiológico por enquanto estava suspenso e tinha um atendimento clínico, ou seja, ele estava sendo acompanhado por uma equipe multi, estava bem, muito bem. Só que quando veio a pandemia, ele começou a apresentar um comportamento de tricotilomania, começou a arrancar o cabelo e estava muito ligado a uma problemática na escola e o isolamento. Só que os pais não tinham dado início ao tratamento psicológico, né, online. E uma das coisas que eu falei, olha, vamos primeiro tentar, porque a princípio eu não vejo, se ele não está em atendimento psicológico, é possível que seja só uma questão de ele não estar sabendo como lidar com a situação. E foi interessante que o atendimento psicológico foi retomado online, o atendimento de psicomotricidade foi retomado online, e essa criança está super bem. É um exemplo único, não dá para a gente fazer uma generalização, obviamente, mas vocês veem que assim, o quanto que o isolamento numa criança que tem algumas dificuldades, mas que estava bem estabilizada, descompensou com o isolamento. Então, é importante. E é uma criança um pouquinho mais velha, tem acho que uns 8, 9 anos, mas a gente vai ver em crianças menores. O atendimento psicoterápico com orientação de pais ajuda na grande maioria dos casos, principalmente quando não tem comorbidade, quando não tem outros problemas sociais mais graves, problema de violência doméstica, desemprego, alcoolismo, doença mental nos pais. Quando você não tem esse contexto mais grave, intervenções psicoterápicas como a que está sendo proposta para pais e para as crianças tem sido bastante rico e bastante eficiente. E a forma mesmo como os pais estão levando tudo isso, né, Miguel? Acabo de me lembrar daquela cena do filme A Vida é Bela, né? Enfim, era uma situação de extremo, mas que aquele pai, naquela situação, ainda assim conseguia ajudar no enfrentamento. Eu consegui assistir esse filme até hoje. Fiquei com tanta raiva dele ter ganhado do Central do Brasil que eu fiquei com bloqueio. Ai, assista. Como diz, assista. Dois filmaços, né? Como diz, 2 super filmes aí. Eu acho que a capacidade que o adulto tem de blindar a criança, não é blindar de evitar que ela viva, não é proteger, negar, mas assim de evitar aquilo que é tóxico. Porque Sim. a criança principalmente, o adolescente ainda está em formação, mas a criança não tem recursos, às vezes, para lidar com situações extremas. O isolamento, para uma criança, pode ser altamente desorganizador. A falta de rotina, altamente desorganizador. Então, às vezes, o comportamento disruptivo, o isolamento, tudo é consequência dessa mudança abrupta, que ela não teve tempo de elaborar, até porque ela não tem. É como uma criança pequena não consegue comer certos alimentos. Dá uma feijoada para uma criança de 3 anos, ela vai passar mal, né? A gente não tem capacidade de elaborar certas situações. Então, o adulto precisa
fazer esse processo. E quando ele não consegue, ele precisa receber ajuda. Às vezes ele não consegue porque ele também não tem, né? Pais ficam em situações difíceis. Acho que uma outra questão aqui, até levantada pela Alexandra, né, Miguel, é a questão da necessidade dessa blindagem, muitas vezes, né, com os excessos de informação, que estão aí a todo tempo. Se você ligar a televisão 24 horas por dia, 24 horas por dia vai estar sendo falado de mortes, vai estar sendo falado de Covid-19, enfim. Eu acho que achar a medidinha disso aí também, né? Você precisa equilibrar. Tem atividades, tem momentos que você tem que se desligar. E nós estamos vivendo numa época em que as crianças estão sendo hiperestimuladas, né? As crianças tinha crianças que tinham uma série de atividades, de manhã, de tarde e à noite. Às vezes elas até estavam bem, às vezes não. Tem crianças, inclusive, que estão gostando do isolamento. Eu vejo já várias crianças assim, gostando de não ter que fazer tanta coisa, de poder ficar com ela, né? É muito interessante. Algumas, inclusive, porque tem uma dificuldade. Por exemplo, crianças com fobia social, elas estão mais isoladas. Elas estão... E isso está sendo, assim, de uma certa forma, não é terapêutico. Óbvio que não, mas é uma coisa que você não consegue trabalhar, né? Dentro da zona de conforto dela. Depois ela vai ter que ser exposta, mas nesse momento talvez ela esteja sofrendo menos que aquela criança que estava bem inserida. Não que seja funcional ela ser assim ou estar assim, mas ela está sofrendo menos. Mais alguma pergunta, gente? Já estamos Eu chegando posso? aqui. Oi? Posso colocar alguma coisa? Oi, Posso? querida. Vamos lá. Milena, Milena. Desculpa, eu queria Oi, fazer uma Miguel. pergunta. Acho que tem alguém que entrou. Me perdoa, doutora Ana Lúcia, eu queria fazer mais uma pergunta, por favor. Oi, vamos lá, Jaqueline. Milena, depois você fala então, ok? Ok, tudo bem. Pois não, Jaqueline, por Então, favor. eu tô falando aqui de Roma, né? A gente vive na Itália, então a gente começou muito tempo o isolamento, tudo esse caos, bem antes do Brasil, né? E não tem sido fácil, tem sido extremamente estressante. Estando em Roma, não foram tantos casos, na minha cidade não passou mais de 30 casos, mas o isolamento, o fato de não poder dar continuidade com o psicólogo uma vez por semana, a falta de rotina da escola, a escola online assim, tem sido muito estressante, muito difícil. E eu queria perguntar para o doutor, do ponto de vista dele, quanto seja justo pretender que a criança leve até o término os seus deveres. Porque no caso do meu filho, ele já passou por 4 médicos diferentes, nenhum deles passou medicamento, tá? E o que acontece? Ele deveria, por lei, ter um material didático preferencial para ele, né? 10 operações, para ele 7. Operações com a prova, para ele sem a prova. E isso não aconteceu. 2 semanas atrás, que o Comune, a prefeitura, né, ofereceu a lição à distância no caso do Haiti, que é o acompanhamento educacional, digamos, né? E deu uma melhorada, mas só que muitas das vezes a gente começa 11 da manhã e termina 10 horas da noite, porque tem o prazo, a escadença, as notas e tudo mais. Por exemplo, ontem a professora de inglês, que nunca fez uma videochamada, passou todo o material e segunda-feira tem interrogação. Do ponto de vista psicológico, quanto é justo que eu insista para que ele termine com tudo? Porque eu me estresso, o pai estressa, a irmã de 16 anos estressa e o menino vai exaurimento nervoso e eu acompanho junto. Quanto é justo? Oppure, como diz na Itália, ma chi se ne frega? Não importa qual é o bem-estar dele ou os seus deveres com a escola. Desculpa porque mistura o italiano com o português, eu me perco. Não sei se eu me expliquei direitinho.
Sim. É uma situação bem complicada essa que ela está colocando, e até porque não existe uma resposta definitiva. Primeiro que cada país tem uma determinação. Aqui mesmo a gente está vivendo assim, um questionamento se é válido, se a coisa deveria ser. Tem várias crianças que estão reclamando, e os pais também, que a quantidade de matéria, principalmente na rede privada, é muito maior do que antes. Parece que assim, agora que você está em casa, né? Então, assim, eu não teria uma resposta definitiva. Eu acho que essa situação, assim, tá todo mundo estressado, não vai funcionar. O processo de aprendizado tem que ter uma estabilidade, você tem que estar bem para conseguir. O texto que a Thelma escreveu é bem interessante porque ela explica bem, que ela é neurocientista, é especialista em educação, então ela coloca bem, é um texto bem simples, eu acho que vale a pena depois difundir para todo mundo, porque ela fala justamente assim, a atividade de aprendizado tem que ter um interesse ligado. Não adianta você vir com conteúdo numa quantidade absurda que não vai funcionar. O que ele vai reter de tudo isso? Né? Eu acho que está faltando um certo planejamento, no caso, pelo que ela está colocando, uma quantidade exagerada, talvez pessoas não preparadas. Tem pessoas que lidam muito bem com a mídia digital, professores, outros não. Né? Tem vários professores que estão apanhando e é injusto criticá-los porque, né? E tem escola que não está sabendo, está se batendo muita cabeça porque foi uma coisa que aconteceu sem planejamento. É diferente de um curso EAD, que tem toda uma estrutura, organização, planejamento. Não foi desse jeito. Então, assim, a gente vai ter perdas. Não tem como. Eu concordo com ela, eu acho que o quanto que é justo? Não, não é justo. Não acho que seja justo. Agora, o que fazer? Eu não saberia te dar uma resposta definitiva, porque você está estressado, o pai está estressado, a criança está estressada, a irmã, está todo mundo estressado. E você fala, né? A situação na Itália foi muito grave, apesar de vocês não terem tido tantos casos, mas vocês tinham, no país como um todo, muitos casos. Então, houve todo um cuidado que vocês fizeram, lockdown rigoroso, né? Então, assim, não tem uma resposta única. Cada um vai ter que ter um jeito, a gente vai ter que pensar. Tem criança, por exemplo, que numa situação, o estudo tem que ser feito de forma fragmentada, não adianta, ela não vai conseguir ficar full time. E tem criança que está indo muito bem, que consegue ir muito bem, mas ela tem dificuldade em outras esferas. Principalmente aquelas crianças que eram aquelas que estudavam muito, mas que não brincavam. Essas estão indo muito bem. Né? A demanda social não está sendo exigida delas. Uma coisa é fato aí, né, Miguel e Jaqueline? Não está tendo espaço para o encantamento que é tão necessário para que a aprendizagem aconteça. Bom, então agora a Milena vai fazer uma pergunta e, gente, por mais maravilhosa que esteja essa conversa com o Miguel, né, que se dispôs aqui a estar conosco hoje, nós estamos quase 2 horas aqui conversando e o Miguel tem um encontro em seguida. A gente já sabia disso anteriormente, né? Eu já sabia disso. Então, assim, isso acabou se estendendo, mas a gente fecha com a Milena. Miguel, podemos combinar uma nova data? Se quiser um tema mais específico também. Né? Sim, sim. Então tá bom, daí numa oportunidade futura, com certeza a gente marca um novo encontro. Milena, por favor. Vamos lá. Na realidade, eu quero compartilhar um fenômeno, dividir com a Ana, né? Ana, você sabe que eu trabalho num contexto com adolescentes que estão privados de liberdade, né? Aqui em São Paulo, conhecido como Fundação Casa. Aonde você trabalha? A gente, na Fundação Casa, na supervisão institucional. É que eu trabalhei 10 anos na unidade da Vila Maria e atendi esses adolescentes. Sim, eu te conheço. A gente já se viu com adolescentes então, enfim, eu estou na supervisão institucional, na Superintendência de Saúde, e a gente está observando um fenômeno muito interessante de uma autorregulação emocional. Até o momento, eles já estão 2 meses em visitas familiares, e a gente sabe o quanto as famílias são importantes nesse contexto, né, de privação de liberdade. Então, 2 meses, um fenômeno muito interessante de diminuição significativa de fichas de violência, até de comportamentos suicidas, de pensamentos suicidas, de ideação suicida. Claro que tem algumas demandas ainda que acontecem, mas houve uma diminuição, um número assim, e eles estão muito mais colaborativos e solidários. Isso nesse momento, né?
a gente sabe que também, ao mesmo tempo, é uma panela de pressão, né? E ao mesmo tempo também, assim, tudo, os serviços do CAPES, né, todos os atendimentos foram todos cancelados, estamos só na questão das emergências, né? Mas um fenômeno que está acontecendo, que está muito interessante, eu queria compartilhar isso, que dessa autorregulação, assim, que eles estão nos surpreendendo com. Você sabe que você foi falando isso, eu fiquei pensando o que poderia ser. Eu acho que precisa ser estudado, eu acho que é fundamental que se estude esse fenômeno. Mas uma ideia que me veio, eles sabem, obviamente, que está acontecendo tudo isso, não existe nenhum chamariz aqui fora. O que eles vão fazer aqui fora, né? A situação está todo mundo igual, né? Eu não sei se isso, de uma certa forma, dá uma acalmada, né? Não Sim. sei. Eu acho um fenômeno interessante de ser estudado. Sim. E pensando, inclusive, no que a gente está fazendo da nossa vida, né? Porque a gente está correndo tanto, a gente está fazendo tanta coisa, sabe assim, crescimento da China 10%. Gente, a gente vai para onde? Sabe assim, o mundo precisa refletir o que ele quer para ele. A gente está destruindo o nosso planeta, por exemplo, do mesmo jeito que você está falando que os internos estão mais calmos, né? O mundo está menos poluído. Eu falei, gente, mas para que a gente precisa tanto? O modelo de americano assim, todo mundo que vai nos Estados Unidos sabe bem disso. O que eles consomem, o quanto que eles sujam, né? É isso que talvez seja o grande questionamento. Para que tanta coisa? Por que tanto crescimento? Se as pessoas continuam sendo excluídas, né? As pessoas continuam tendo falta de acesso a conhecimento, a bem-estar. Na verdade, eu acho que se tiver uma coisa positiva para a gente pensar disso tudo, é uma reflexão sobre que rumo que a gente está querendo levar para a nossa vida. Porque a gente está comprometendo a saúde do nosso planeta com comportamentos, com atitudes, com desejos. Sabe essas coisas de viajar? Tá, viajar é bom, mas... né? E a gente vive em função disso, né? Eu acho interessante. Vale a pena estudar. Eu acho que vocês deveriam coletar dados. É um fenômeno que está muito interessante de ser observado, de ser pensado, e eles estão nessa reflexão para dentro, um pouco maior, né? Tá todo mundo preso, né? Tá todo mundo igual a eles. Tá todo mundo preso igual a eles, então... Você já esteve na Vila Maria, você conhece bem. Então, assim, tá muito mais tranquilo. Tá bom. Obrigado. É isso, então. Miguel, gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. Prazer enorme te encontrar, amigo de nem sei quantas décadas mais. Mais que 3, quase. O melhor de tudo, acho que é a gente se reconhecer, se encontrar, apesar desse tempo todo, como essa questão das redes sociais ainda nos manteve de alguma forma ligados, né? Positivo, né? Positivo, o lado positivo, né, disso tudo. Imagina, Miguel, desde 1990, né, Miguel? Direto na linha do tempo até agora, né? Super bacana mesmo. Queria te agradecer do fundo do meu coração, agradecer a presença da senhora ministra Cristina, das colegas psicólogas das embaixadas e dos consulados em outros países, de todos vocês que estão aqui presentes, né, do grupo Psicólogos Brasileiros Online, do grupo do Rio, do grupo de apoio, enfim, cada um que esteve presente aqui hoje, que esteve somando para que esse encontro acontecesse em alto estilo. E gostaria de pedir para que cada um aí continuasse acreditando nesse projeto, ajudando a gente a divulgá-lo, né, para que a gente possa realmente atender o maior número possível de pessoas, né? E, Miguel, obrigada pela parceria que você prontamente aí, né, se colocou à disposição em fazer conosco. Com certeza vai estar aí, né, nessa liderança do grupo da infância e adolescência. Obrigado, Ana, foi um prazer. Obrigado mesmo. Grande abraço, gente. Um beijo a todos.